Hoje nós vamos falar sobre respeito, sobre o espaço de cada um na relação, respeitar o outro. A gente sabe quão importante é o respeito. O respeito é uma das características que chamamos de virtudes. Na verdade, ele é uma virtude que é uma consciência que eleva o nosso padrão vibratório. O respeito ele está sempre no meio de boas ações. Ele está sempre no meio de bons comportamentos. Ele está sempre no meio de tudo aquilo que faz as pessoas se sentirem bem umas com as outras. Então, existem alguns conceitos de respeito. Eu vou trazer em várias perspectivas o conceito de respeito. Respeitar o outro é uma ação que faz a gente entender o ponto de vista de cada um, de entender e respeitar. É o ato de permitir que cada um seja o que escolhe ser, sem julgar, sem atacar, sem condenar, sem dizer se é certo, sem dizer se é errado. E como isso é desafiador para a gente. Sabe por que respeitar é tão desafiador? Por muitos motivos. Um deles é porque a gente acha que a gente sempre tem razão. A gente acha que a nossa perspectiva, que a nossa percepção sempre é a certa, que a nossa forma de pensar é a mais apropriada, é a mais justa, é a mais correta. A gente sempre pensa, e olha, eu atendo muitas pessoas durante muitos anos, e muitas vezes eu atendo famílias, tipo, atendo mãe, filha, prima, tio, marido, mulher, e todos têm razão. Todos chegam para mim dizendo, não, mas é porque o outro me impacienta. Não, mas é porque o outro me agrediu, por isso que eu fiz assim. Não, mas é porque o outro fez isso e isso comigo. A gente sempre acha que é o outro. Então, quando a gente está julgando a outra pessoa, não tem essa brincadeira que a gente faz? Toda vez que tem um dedo apontando para o outro, tem quatro apontando para a gente. E então, o respeito faz com que a gente freie o nosso egoísmo, a nossa mesquinhez. O respeito freia a nossa prepotência, a nossa arrogância e a nossa condição de achar que só a gente tem um lugar de estar certo, só a gente tem que ser visto, que as pessoas têm que seguir o que eu falo, as pessoas têm que seguir o que eu acho. E engraçado que a gente não percebe, né? Todas essas ações que eu trago aqui para vocês, a grande maioria das vezes a gente não percebe que a gente acha que está sempre certo. Porque em alguns momentos a gente chega para o outro e diz assim, não, realmente você está certo. Em alguns momentos. Mas na maioria dos momentos a gente está agindo como se a gente fosse o dono da verdade. Como se o outro tivesse que obedecer o que eu acredito que é certo. O interessante é que a gente acha que para ser respeitado a gente tem que ser obedecido. E isso é um engano, porque respeito não tem a ver com obediência. Isso é uma distorção do respeito. Eu acho que para as pessoas, né, é uma forma distorcida de ver que se a pessoa não me escutar, não fizer o que eu estou dizendo, da forma que eu estou dizendo, é porque ela não me respeita. Poxa, mas eu falei isso para você, você não fez, então você não me dá importância, então você não liga para mim, você não me respeita. Olha, eu disse para você fazer isso e você não fez, então você não me respeita. A gente confunde as coisas. Respeito não tem nada a ver com fazer aquilo que a gente quer, ou que a gente acha, ou que a gente aconselhou. Não. Respeito é permitir que o outro seja o que o outro escolhe ser. É a gente entender que todos têm o direito de ser o que eles escolhem. Pensar, sentir, fazer. Não tem um ditado que fala assim: o meu respeito termina quando começa o do outro? Pois é. A gente não. Acho que a gente pulou essa aula de limites. Muitas pessoas não sabem nem colocar os seus próprios limites,
nem entender o limite do outro. Muitos de nós achamos que amar é misturar tudo. Que amar é ser um só em tudo. Tipo assim, olha, se eu gosto de festa, você também tem que gostar. Se eu gosto de muitas pessoas, você também tem que gostar. Ou você não me ama, a gente não tá junto? Se eu gosto de futebol, você também tem que gostar. Se eu sou dessa religião tal, você também tem que ser. Se eu quero me isolar e ficar quieto, você também tem que entender e querer silêncio. Como assim você não quer silêncio e você quer barulho? Como assim você quer escolher isso e não isso? Como assim você prefere isso? Como assim você? Então a gente julga o outro pelas nossas opiniões. E isso não é respeito. Nem é respeito pelo outro, nem é respeito por nós. Então a gente pulou a aula de limites. A gente pulou a aula de respeito verdadeiro. Por quê? A gente ser, de certa forma, ético, a gente, de certa forma, deixar o outro no canto e julgar o outro no meu pensamento, significa que eu realmente não estou respeitando o outro. Eu estou tolerando o outro. No sentido pejorativo mesmo. Eu estou tipo assim, ó, não tem jeito mesmo? Ok. Isso não é respeito. Quando eu tolero o outro fazer o que o outro quer fazer, mas eu fico cá por dentro julgando, meu Deus, olha só essa pessoa. A gente estabeleceu na nossa realidade, na nossa sociedade, infelizmente, e eu espero que isso mude um dia, como se todos fôssemos robôs encaixotados e que temos que viver a mesma realidade. Todos temos que crescer, amar todo mundo, ser bonzinho, não responder, não errar, não fazer nada de que a sociedade não queira. A gente tem que ser absolutamente obediente. A gente tem que, na adolescência e na escola, tirar notas boas. Depois a gente tem que arrumar um namorado ou uma namorada do sexo oposto, de preferência que seja uma pessoa comportada, bem-sucedida, que tenha uma família tradicional. Isso é o geral da sociedade, não estou falando que são todas as pessoas assim, mas é a grande maioria. E aí eu tenho que namorar sério e depois noivar. Depois de noivar, casar com uma pessoa que tem uma boa condição financeira, depois ter filhos, ter uma casa estruturada, bem arrumada, o carro, ter sucesso financeiro, ter os seus filhos e morrer. A gente encaixotou todo mundo nesse padrão. Aí vamos supor que chega uma pessoa e com, sei lá, 30 anos de idade, não tem uma profissão, não fez faculdade, não quer ter filhos e quer viajar pelo mundo. O que as pessoas vão falar? Olha aí, não quer nada com a vida. Olha para essa pessoa. Não tem responsabilidade, não sabe viver, não, ninguém quer, ou ela não quer ninguém, ou ele não quer ninguém. Olha para a gente julga. Porque a pessoa saiu da caixa, saiu do padrão que a sociedade, que a nossa cultura, que a nossa mente impôs. Vai ver que essa pessoa está aprendendo um monte de coisa que ela veio aprender. Vai ver que ela está aprendendo liberdade, está aprendendo autoconfiança, que não ensina nas escolas. Infelizmente, as virtudes, a moral, não se ensinam nas escolas. Eu acredito que um dia isso vai chegar nas escolas. Da gente aprender, ter matéria de ética. Eu sei que algumas escolas têm matéria de ética, mas de verdade, assim, que não seja uma matéria, seja toda a matéria, de todas as matérias, que a gente possa aprender a se relacionar, a respeitar um ao outro, a entender que cada pessoa é livre. A gente fala que quer ser livre,
e que acha lindo que todos sejam livres. Mas será que a gente liberta o outro? E será que a gente liberta a gente? Não, a gente fica com tantos julgamentos, com tanto medo. A gente tem tanto medo de errar, tanto medo de ser julgado. E, gente, isso aprisiona o mundo inteiro. Isso aprisiona todos os continentes e pessoas. Todo mundo, a grande maioria das pessoas, eu estou falando de uma forma genérica, tem medo de ser julgado. E por isso aprisionam suas habilidades e às vezes seus voos. Porque eu tenho medo do que o outro vai falar de mim. Eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim. Eu tenho medo do que vai acontecer se eu errar. Se eu vou ser excluído, se eu vou ser abandonado, se as pessoas vão se afastar de mim se eu errar. E se não der certo, o que eu faço? A gente não caminha com medo de errar. Isso prende o nosso voo. Poderíamos ter muitos gênios formados, pessoas brilhantes, com ideias maravilhosas, fora da caixa. Porque para ser brilhante tem que sair da caixa. Einstein saiu da caixa. Einstein foi uma pessoa completamente diferente. Ele foi expulso da escola porque disseram que ele não tinha capacidade. Einstein foi expulso da escola para a gente entender a nossa incapacidade de compreender a diferença do outro. Quando o outro é diferente, a gente exclui. Mas quando a gente é diferente, que a gente é excluído, a gente não deixa de excluir quando a gente encontra a diferença do outro. A gente não aprendeu que é ruim ser excluído por ser diferente. A gente vai excluir também, sem perceber. Aí a gente tem alguém diferente, a gente exclui, a gente julga, a gente condena. Einstein foi julgado, condenado. Tesla foi julgado, condenado, não foi compreendido. Os grandes seres foram julgados, condenados, não compreendido. Jesus Cristo, né? Mestre Jesus, que veio falar apenas de amor e da boa nova de que nós, o reino de Deus está dentro de nós, que só falava coisas lindas, não foi compreendido. Então, o diferente é excluído, isso está dentro de nós e a gente precisa olhar para isso, porque isso não é respeito. Quando eu excluo o que é diferente, eu estou indo contra o fluxo da vida verdadeira. A natureza e a terra, ela está aí para nos ensinar o caminho. E se você chega num campo de flores, se você chega num lugar aberto, o que você vai ver? Diversidade. Você vai ver plantas pequenas, grandes, largas, estreitas, amarelas, verdes. Você vai ver flores com espinho, sem espinho, grandes, pequenas, bem pequenininhas ou maiores. Você vai ver árvores enormes, pequenininhas, mais secas, mais largas. Você vai ver todos os tipos de folhas, animais de todas as formas, minúsculos, invisíveis, gigantes, enormes, médios, animais que vivem na terra, que vivem na água, que vivem no ar, que vivem em vários ambientes ao mesmo tempo. A natureza está tentando ensinar para a gente diversidade, respeitar as diferenças. Por que a gente tem dificuldade disso? Por que a gente acha que para a gente amar e ser amado, a gente tem que ser igualzinho ao outro na nossa personalidade? Não precisa. Para a gente amar o outro, a gente só precisa amar o outro. E quando a gente entende o respeito, a gente eleva e a gente adquire uma coisa mágica chamada maturidade. Não tem como a gente enxergar as coisas com clareza se a gente não tem maturidade, porque a criança, quando a gente não tem maturidade, é como uma criança no corpo de adulto. E a criança não consegue entender a realidade, ela só consegue entender o ponto de vista dela. Se o pirulito dela caiu, o mundo dela acabou. E não tem quem faça ela parar de chorar. Ela quer o pirulito de volta. Por que você tirou meu pirulito? Porque caiu no chão. Não, eu quero meu pirulito. Mas o pirulito caiu no chão e sujou.
Eu quero meu pirulito, dê um jeito e começa a chorar, eu quero meu pirulito. Ela não entende que caiu no chão e sujou. E quando tiver uma outra oportunidade, vai comprar um outro pirulito, mas ela quer naquela hora, daquele jeito. Ela simplesmente quer o pirulito dela. É assim que a visão da criança funciona. E quando a gente é imaturo, é assim que a nossa visão funciona. A gente quer o nosso pirulito. Então a gente briga, a gente julga, a gente culpa o outro, a gente fala mal, a gente esperneia, a gente se vitimiza, a gente se magoa por qualquer coisa, a gente não tolera o outro, a gente quer da nossa forma. Se o outro não fizer do nosso jeito naquele momento, a gente se acha rejeitado, abandonado. Então, é a nossa criança que não cresceu. É um prêmio. Não é um prêmio a palavra que eu quero dizer, mas é uma mágica, é um grande presente, essa palavra mais apropriada. É um grande presente para a nossa própria vida desenvolver maturidade. A maturidade resolve um caminhão de problemas, de relacionamentos, de convivência, de até de relacionamento de você com você. Maturidade faz com que a gente enxergue as coisas com mais clareza, com mais verdade, com mais da forma que é, sabe? A maturidade faz com que a gente pare de se vitimizar e de reclamar. Mas a maturidade faz com que a gente tenha a segurança de permitir cada um ser o que quer ser. A maturidade faz com que uma mãe que tem 5 filhos, cada um diferente do outro, ela sabe lidar com cada criança, com cada filho. E a maturidade nos mostra que a gente não tem que lidar com todos de uma forma. Porque às vezes um é mais silencioso, o outro é mais agitado, o outro é mais tradicional e gosta das coisas mais rebuscadas. O outro é mais alegre, só vive sorrindo. Então, cada um você vai lidar de um jeito. Um é desleixado, não tá nem aí para nada, não quer se responsabilizar, não quer fazer nada, não quer ajudar, não quer saber. O outro é responsável demais e não sai do trabalho. E para aquele que é responsável demais, você vai dizer assim: meu filho, vai brincar um pouquinho. Deixa esses estudos um pouquinho e vai se divertir. Vai sair com seus amigos, meu filho. Vai, larga um pouquinho esses estudos, já estudou o dia inteiro. Agora dê um tempinho, vai assistir um desenho, um filme, vai comer uma pipoca, vai sair com seus amigos. E aquele que é desleixado, que não quer saber de estudo, você vai dizer o quê? Meu filho, vai estudar um pouco. Vai ver como é importante você aprender alguma coisa e descobrir coisas que você gosta de fazer. Meu filho, vai estudar um pouco, traz responsabilidade, se centre mais, vem para cá para o seu quarto, vem se centrar. E o outro filho você vai dizer, sai desse quarto e vai brincar. Então, para cada pessoa, a gente vai agir de uma forma diferente de acordo com o que a pessoa está apresentando. Isso não significa que eu deixei de ser quem eu sou, entende? Eu vou lidar com cada filho de uma forma, mas eu vou continuar sendo eu. Eu vou continuar sendo gentil, amorosa, respeitosa, madura, compreensiva, acolhedora, compassiva. Mas a cada um eu vou trazer de a minha fala, a minha ação, de acordo com o que eu sinto no outro. E isso também é respeito. Respeitar o outro é entender qual é o limite dele. Até onde eu posso ir sem agredir, sem invadir, sem desrespeitar. E às vezes a gente não tá nem aí, né? Não, eu quero dizer o que o outro tem que ouvir e pronto. A gente não pensa, será que o que eu vou falar, será que eu ir até esse lugar vai romper com
com as películas do outro, essa ação que eu estou tendo vai ter uma resposta de curto, médio prazo, curto, médio e longo prazo, de forma a construir ou a destruir a minha relação com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente só pensa no momento, a gente quer falar e a gente quer ter razão e a gente quer dizer o que o outro tem que fazer e pronto. Eu vou falar logo, eu vou dizer logo o que eu estou pensando e acabou. Mas quando a gente é impulsivo, que a gente está sendo imaturo quando é impulsivo, quando a gente é impulsivo e a gente não percebe até onde a gente está indo, a gente vai rompendo as películas do outro, do limite do outro, das cordinhas do outro. E quando a gente invade o outro, a gente perde o respeito. E quando a gente perde o respeito, a gente perde a confiança. Quando a gente perde o respeito e a confiança, a gente perde a admiração. E quando a gente perde isso tudo, a gente perde a conexão. A gente não quer mais se relacionar com essa pessoa. A gente quer afastar essa pessoa. Então, uma pessoa que invade o outro, geralmente essa pessoa que é invadido quer afastar-se dessa outra. Então, uma pessoa que invade muitas pessoas, geralmente é uma pessoa sozinha, que as pessoas não querem por perto. Então, caso você seja uma dessas pessoas, você pode pensar: é por isso que o outro não, é por isso que eu me sinto que as pessoas não querem? Será que eu desrespeito o outro? Será que eu invado sem perceber? Sabe, eu conheço pessoas que não conseguem parar de falar e não percebem que estão invadindo o tempo do outro, o ouvido do outro, a energia do outro, porque às vezes a pessoa não para de falar. E fala, e fala, e fala, emenda o assunto no outro, e o outro fica ali parado ouvindo. E o outro não tem senso de percepção de que está invadindo. E às vezes, essa pessoa que fala, 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 pode ser uma pessoa agradável em outros sentidos, uma pessoa alegre, prestativa, bem-humorada, uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas, que está sempre disposto, uma pessoa despojada, uma pessoa que é autêntica, que fala o que pensa, mas a pessoa, por saber que é uma pessoa boa, de coração bom, que quer ajudar todo mundo, acha que pode ir a qualquer lugar e romper qualquer barreira, que não vai estar invadindo porque é uma pessoa boa. Não. Mesmo você sendo uma pessoa boa, mesmo você ajudando e amando o próximo, é necessário entender quando está ultrapassando o limite do outro. Será que o outro quer escutar o que eu quero falar? Eu preciso sentir isso. Quando falar? O que falar? Como falar? Com quem falar? De que forma falar? Como me expressar enquanto falo? Quando calar? De que forma calar? Com quem calar? Quando calar? Eu preciso entender esse espaço. Então, quando eu aprendo a respeitar o espaço do outro, eu também vou aprendendo a respeitar o meu espaço. Eu vou entendendo isso aqui passou. Eu acho que passou. O meu tom de voz passou. O tempo eu falando passou. A opinião que eu dei, passou. A forma com que eu falei, passou. Então a gente tem esse senso. Esse senso, ele toca a ética de compreender a educação, a empatia, a gentileza, a bondade e o próprio amor. Sabe quando a gente vai no avião e eu tive que viajar algumas vezes nesse momento de pandemia por questões familiares e engraçado que quando a gente vai no avião, as pessoas pegam as suas bagagens, às vezes, né? Abre o maleiro e afasta do outro, bota o seu, fecha e abre. É como se só existisse a pessoa no mundo. Como se não existisse ninguém mais ali.
e aí o outro vai, e a bolsa às vezes bate no outro, e não, a gente às vezes não vê, e não percebe o outro, não olha ao nosso redor, e não entende que tem pessoas iguaizinhas a gente, pessoas que têm os mesmos sentimentos e desejos, que querem conforto, que querem se sentir seguras, que querem ser respeitadas. E a gente vai, a gente senta e bota cinto e tira cinto, e na hora de sair do avião, aí às vezes o avião acabou de parar, todo mundo levanta. E às vezes fica lá meia hora em pé. Tipo assim, todo mundo vai sair do avião. Vai sair do avião. Mas todo mundo fica em pé. E eu fico assim, caramba, por que a gente faz isso, né? É uma pressa sem sentido, porque vai todo mundo sair no momento certo, só tem aquelas pessoas ali. O avião não vai levantar voo e você não vai conseguir sair pela janela, você vai ter que deixar aquelas pessoas na sua frente sair. Mas a gente. E aí, agora na pandemia, foi engraçado que as pessoas, a aeromoça e, e as pessoas do avião, elas falavam: por favor, fiquem nos seus lugares e só levantem quando a fila chegar em você. Não levantem antes, fiquem nos seus lugares e vai levantar fileira 1, fileira 2, fileira 3, fileira 4. E aí, no primeiro voo que eu fiz, todo mundo levantou. Várias pessoas levantaram. Eu falei, meu Deus do céu, por que a gente não compreende? A gente desrespeita as normas, porque a gente está pensando só na gente. Imagina se 50, 100 pessoas pensam só em si. Vai criar um caos. Porque quando a gente está em sociedade, ou quando a gente está num casamento, entender o movimento do respeito mútuo, os dois sendo respeitados, sendo pessoas diferentes no mesmo lugar. Então eu vou compreender que existe uma pessoa ali. Não existe só eu no mundo. E se eu não sei me relacionar, ou eu vou me afastar do mundo e isso vai causar alguns danos em mim, ou eu vou ter que entender que eu vou precisar aprender a me relacionar. E para se relacionar, precisa existir essa linda virtude chamada respeito. No sentido mais lindo dessa palavra, uma vez eu aprendi isso e eu vou trazer aqui para você agora. O sentido mais amplo que eu conheço dessa palavra, respeito, significa refazer o peito. Respeito, refazer o peito. Refazer os sentimentos e trazer as qualidades para nós. Trazer bondade, trazer verdade, honestidade, maturidade, respeito, alegria, tolerância, paciência, sabedoria, união, compreensão, humildade, compaixão. Respeito é refazer o peito, é liberar julgamento, culpa, mágoa, ressentimento, vingança, revolta, indignação, lamúria, vitimização, acusação, imposição. É reestruturar o peito. Respeito. Reestruturar o peito. É trazer uma nova forma de sentir, pensar e agir. Tendo compaixão pelo outro, enxergando que o outro é importante. Às vezes o outro fala alguma coisa, a gente diz, que nada, isso é desrespeito. Não dar valor e não dar importância para o outro é uma forma de desrespeito. Não dar valor e não dar importância para a gente também é uma forma de desrespeito. Então, dentro do relacionamento, quanto mais eu olho no olho e respeito o outro, respeito a forma do outro ser e podemos amar e respeitar o outro, mesmo o outro sendo oposto a mim.
Então, respeitar o outro sem criticar a forma do outro, sem fazer chacota, sem fazer piada com o jeito do outro, sem pegar os pontos fracos e ficar jogando na cara do outro, sem fazer nenhum tipo de ação que diminua o outro. Isso é respeito. Mas o contrário, elogiar, usar palavras como sinto muito, me perdoe, com licença, mesmo morando na mesma casa, me perdoe, sinto muito, com licença, por favor. Amor, por favor, você pode me ajudar aqui? Me ajuda aqui. Não. Amor, por favor, você poderia me ajudar aqui? Não, amor, eu tô ocupado agora. Gratidão. Isso é respeito. Lidar com a pessoa com carinho, gentileza e educação. Então, gratidão, por favor, com licença. A gente aprende isso, não é? Quando a gente é pequeno. E quando a gente está apaixonado pelo outro, que a gente se conhece, a gente sabe usar essas palavras. Mas quando a gente vai convivendo e convivendo, às vezes a gente esquece. Mas é importante resgatar essas palavrinhas que fazem com que o outro se sinta importante. E quando o outro se sente importante, o outro se abre e começa a confiar de novo. Se sente importante de verdade, tá? Porque é diferente quando a gente eleva o outro porque acha que o outro é mais importante que a gente. Quando a gente acha que o outro é maior que o outro, aí a gente coloca o outro lá em cima e o outro vai ficar essa relação de abusado e abusador. Não é isso. Mas quando você sabe da sua importância e você traz a importância do outro no mesmo lugar. Então, quando o outro se sente importante por alguém que é importante, ele muda o comportamento. Quando você se sente importante, não um lixo, não uma coisa. Não, quando você sabe a sua importância, o seu valor, com seriedade e leveza, com maturidade, você, nesse lugar de força, quando você, nesse lugar de força, elogia o outro e mostra que o outro é importante, o outro muda o comportamento. Então, para respeitar o outro, eu não preciso concordar com o outro. Para respeitar o outro, eu não preciso que o outro seja igual a mim. Eu posso respeitar o outro entendendo que o outro pode ser oposto, pode ser diferente do que eu sou. Às vezes a gente só enxerga o defeito do outro e não enxerga o nosso. Aí a gente fala assim: para eu ficar em paz, o outro tem que mudar, porque é o outro que me impacienta. Para eu ficar em paz, o outro tem que parar de fazer isso. Para a minha vida melhorar, o outro tem que resolver isso na vida do outro. Pense, a gente faz isso e muitas pessoas acham que é isso que tem que ser. Não. Para a minha vida melhorar, eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar. Porque se o outro tem defeitos, eu também tenho. Se eu tenho qualidades, o outro também tem. Ninguém é maior, melhor do que ninguém. Se o outro está, entre aspas, errando, ou com algum vício, ou com algum comportamento de autodestruição ou destruição de alguém da família, se o outro está cometendo alguma coisa que está machucando, eu posso pensar, o que eu tenho a ver com isso dentro de mim? Onde eu me machuco? Onde eu machuco o outro? Muitas pessoas podem entender que ser abusado, ou seja, se permitir ser invadido, é um ato de bondade. E se a gente for observar, as pessoas que são invadidas, geralmente são pessoas mais gentis, mais dóceis, mais amorosas. E, portanto, se confunde bondade com permissividade. Para eu ser boa, eu tenho que ser machucada. Para eu adquirir bondade, amorosidade, eu preciso ou me machucar ou atrair alguém que me machuque. Isso está no nosso inconsciente. Então, sem perceber, eu vou permitir ou vou atrair que as pessoas me machuquem para eu treinar ou adquirir
ou ser tão boa quanto a minha mãe, tão boa quanto a minha avó, tão boa quanto Jesus Cristo, tão boa quanto a Mãe Maria, tão boa quanto alguém. Se aquela pessoa sofreu e aquela pessoa era boa, então para eu ser boa eu tenho que sofrer. Não. Quando a gente pensa isso, a gente se permite ser invadida e desrespeitada. E aí a gente não entende por que isso está acontecendo se eu sou uma pessoa tão boa. Por que eu estou sendo desrespeitada se eu sou uma pessoa que faço o meu melhor? Porque eu estou atraindo até no meu inconsciente, pedindo que o sofrimento chegue para eu ser uma pessoa boa. Porque quem é bom sofre, não reclama e se eleva com isso. Não. Bondade é uma coisa, permissividade é outra coisa, subjugação e abuso não é bondade, é subjugação e abuso. Eu posso ser uma pessoa bondosa e saber colocar limites. Eu posso ser uma pessoa bondosa sem ser subjugada, sem ser abusada, sem ser invadida, sem ser desrespeitada. Eu posso colocar limites com amorosidade, sem precisar ser agressiva, sem precisar impor, sem precisar gritar, sem precisar me isolar, sem precisar me fazer de vítima. Eu posso colocar os limites dizendo não, ou até aqui. Olha, sinto muito, eu preciso ir. Vamos mudar de assunto? Então, eu posso me colocar com gentileza, maturidade, sabedoria de usar as palavras, o jeitinho, com amor. Olha, vamos mudar de assunto? Vamos falar de outra coisa? Olha, com licença, agora eu preciso realmente ir. Então, você não se permite ser abusado. Então, você vai colocar de alguma forma a sua voz, as suas palavras, a sua ação, que vai frear o outro com amorosidade. E você pode, ao mesmo tempo, ser bondoso com o outro. Então, as pessoas que invadem, geralmente, são pessoas que acham que a verdade delas são maiores do que as verdades do outro. As pessoas que invadem, geralmente, estão autocentradas. Ainda tem um nível de egoísmo, às vezes prepotência, arrogância, mesmo sem perceber. Querem dizer o que o outro tem que fazer e acham que vieram para ensinar o outro a ser melhor. Às vezes na sessão eu pergunto, mas o que você está aprendendo? O que você acha que essa situação quer lhe dizer? A pessoa diz, eu vim ensinar a minha esposa. Eu vim ensinar o meu marido. Eu vim ensinar a minha mãe. Eu vim ensinar o meu pai. Nós viemos aprender. Todos nós viemos aprender. Eu e todo mundo, nós viemos aprender. E quando a gente se torna aquilo que a gente aprende a ser, a gente inspira o outro, mas ninguém ensina a ninguém. Eu aprendi isso uma vez que eu estava numa aula de acupuntura e eu estava assistindo a minha aula e de repente abriu como se fosse um campo espiritual na minha frente e eu vi uma energia linda, luminosa, me mostrando uma outra percepção. É como se nós, que éramos os alunos, tivéssemos desaparecido e tivesse ficado apenas o professor falando. E como se nós estivéssemos ali apenas fazendo a plateia para que ele se auto-experimentasse dando aula e aprendesse falando. Eu faço 3 lives por dia. Quem você acha que está aprendendo? Eu estou aprendendo, eu estou aqui dizendo para vocês e compartilhando para vocês o meu aprendizado, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu estudei, o que foi a minha experiência. Quem está aprendendo com o que eu estou falando? Eu estou aprendendo. De novo, mais e mais. E todas as pessoas que estão assistindo e que assistirão vão aprender elas vão aprender. Não é eu que vou ensinar, porque cada pessoa que aprende quando quer, da forma que quer, no tempo certo, da forma certa. Por isso, numa sala de 50 pessoas, pode ser um professor maravilhoso. Tem alunos que não vão aprender, tem alunos que vão aprender tudo, tem alunos que não vão, que vão aprender mais ou menos, porque cada um é que traz o seu aprendizado. Ninguém ensina. Então, caso você esteja nesse lugar, avalia, recua.
e traz a sensação de que eu me libero de ter que ensinar para minha mãe, para meu pai. Ah, Fran, e no caso do meu filho, como é que fica? É a mesma coisa. A gente não tem que, porque o seu filho, o meu filho, o nosso filho, são seres individuais, espíritos, filhos das estrelas, assim como nós. Eles já vieram com as suas informações e a gente vai inspirá-los, a gente vai orientá-los, a gente vai conduzi-los, mas eles que vão aprender, eles é que vão entender ou não entender. Eles é que vão querer esse caminho que você mostra ou outro completamente oposto. Eles é que vão ter que escolher o caminho deles. Então a gente aponta as direções para os nossos filhos. A gente mostra as possibilidades com carinho, mas eles vão ter que aprender por eles. Se a gente for na escola e preencher todas as respostas para o nosso filho, ele não vai crescer. Então cada um tem que encontrar a sua resposta. Então, para de querer ensinar para o outro. E mesmo assim a gente pode ser bondoso, caridoso, prestativo, nos colocando com sabedoria quando a gente é chamado, e mesmo assim com sabedoria para não invadir o espaço do outro. Sabe aquela pessoa que quer ajudar demais e invade? Aquela mãe que quer ajudar demais e não deixa o filho crescer, faz tudo pro filho, passa a roupa pro filho, faz a comida, se puder, dá na boca, bota o prato do filho, fica empurrando mais comida, dizendo que ele tem que vestir, colocando o casaco, tirando o casaco, dizendo quais são os amigos que ele tem que ter, e não deixa nem a pessoa respirar, por, entre aspas, amar demais. A gente atrapalha amar demais com, às vezes, né? Com sufocar o outro. Então aí eu quero suprir todas as necessidades do outro. Eu quero suprir todas as necessidades do meu marido. Eu quero suprir todas as necessidades da minha esposa, do meu noivo, do meu namorado. Eu tenho que suprir tudo para eu ser insubstituível, para ele me amar tanto e nunca mais me largar. Eu preciso deixar tudo preenchido. Geralmente, uma pessoa que está nesse lugar se esqueceu de si há muito tempo. Porque para eu preencher toda a vida do outro, primeiro que o outro vai se sentir sufocado. O outro precisa da vida dele para existir, sabe? Porque um casamento tem 3 pessoas: João, Maria e João e Maria. É necessário existir a individualidade de cada pessoa e o espaço de cada um precisa existir, o espaço individual. E aí tem um espaço comum. Então, um casamento, ele deve ter o espaço individual de cada um e o espaço comum dos dois. Eu não posso querer suprir todas as lacunas do outro, o outro é que tem que escolher se quer suprir ou não. Mas, Fran, se o outro estiver sofrendo, é a escolha do outro. Eu não posso ser mãe do meu marido, e eu não devo ser, senão o desejo sexual vai acabar. Eu preciso ser apenas o esposo ou a esposa. Então, se eu tô, me perdoe, dando café, dando água, dando tudo, remédio, olha, chegou na hora do seu remédio, amor, você tem que sair. Olha, tá na sua hora, amor, você só tem 5 minutos para dormir. Amor, deixa o outro. Deixa o outro crescer. E ter a sua responsabilidade de ser adulto, porque você quer um homem na sua vida e não um filho. Você quer uma mulher na sua vida e não uma filha. Deixa a pessoa perder o horário. Ela é adulta ou ele é adulto. Se o outro perder o horário, o outro vai perceber que perdeu o horário, vai ajustar ou não vai ajustar, mas a responsabilidade é do outro. Não assume a vida do outro para o outro, porque isso não é bondade, isso não é amor, isso é invasão. Por mais que a gente ache que isso é amor, isso não ajuda o outro. Deixa o outro crescer. Você quer um homem ou você quer uma mulher? Você não quer uma pessoa que dependa de você. Tudo bem, parte da gente até quer uma pessoa que dependa da gente, mas quando a gente quer uma pessoa que dependa da gente é porque a gente está inseguro. É porque a gente acha que alguém precisa depender da gente
para amar a gente. Isso é uma grande distorção. Eu não preciso precisar do outro para amar o outro. O outro não precisa precisar de mim para me amar. Eu posso amar sem ter a necessidade do outro na minha vida. Eu posso ser amada sem ter que ser útil, sem ter que ter do outro ter necessidade de mim. Mas eu posso amar porque eu amo, porque o outro me faz bem, porque o outro faz meus olhos brilharem, meu coração bater, minha pele se arrepiar, porque o outro simplesmente traz uma alegria dentro de mim, mas eu sei pagar minhas contas, eu sei cumprir os meus horários, eu sei dizer sim, dizer não, eu sei ser adulta, eu sei ser madura, eu sei cumprir com os meus compromissos. O outro não precisa suprir a minha vida para eu amar o outro. Então, não se coloque no lugar de ter que ser útil para o outro para ter um espaço na vida do outro. Não se coloque nesse lugar de ter que ser útil, funcional, de ter que fazer alguma coisa. Não, deixe que eu faça, deixe que eu pago as contas, deixe que eu vou no mercado, deixe que eu lavo os pratos, deixe que eu faça comida, deixe que eu supra tudo para que você possa me amar. Não, vamos dividir? Estou segura de mim, eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu tenho os meus defeitos, minhas qualidades, assim como o outro. E vamos construir isso aqui junto, vamos melhorar junto, vamos se escutar, vamos se olhar. Vamos entender o momento que o outro quer ficar só. E respeitar o espaço do outro e a forma do outro ser. E vamos entender que a gente também pode dizer, olha, eu quero ficar aqui agora sozinha. Isso não é desamor. Isso é respeitar o seu espaço. E ter a autoconfiança de dizer, amor, hoje eu quero ficar sozinha aqui, nesse momento. Quero dar um tempinho aqui para mim, amor, rapidinho. Deixa eu ficar aqui sozinha. Isso é respeito pelo seu espaço, se você sentir necessidade. E o outro respeitar é o outro ficar tranquilo com isso. Sem pensar besteira, sem achar que o outro está me rejeitando, sem achar que o outro não quer mais ficar comigo, sem achar que que eu não sou mais importante que o outro. Imagina se a pessoa que você ama. Imagina se a pessoa que você ama diz para você assim, agora eu quero ficar só. Só um pouquinho, assim. Hoje eu quero ficar só, eu quero ficar aqui pensando, lendo um livro, eu quero fazer umas reflexões. Imagina. Imagina você ouvir isso de verdade. O que você vai sentir? Vai gerar insegurança? Então tem que rever o respeito por você e pelo outro. Tem que rever dependência. Tem que rever essa questão de estar seguro no seu espaço e deixar o outro seguro no espaço do outro. Rever esses lugares dentro do relacionamento. Eu preciso ter o meu lugar, o outro precisa ter o dele. E a gente também precisa ter um lugar em comum, porque isso também precisa acontecer, tá? Para um relacionamento existir, tem que ter um lugar em comum. E mesmo esse lugar em comum precisa ter respeito com as diferenças. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, assim, uma besteira bem besteira. Quando a gente coloca o carro na garagem, tem um murinho que eu gosto de pular o murinho que a gente já sai no corredor para vir para cá. Mas para a gente ir para o caminho certo, vamos dizer assim, a gente tem que andar e fazer uma volta assim nos carros para ir para esse lugar. Paulo, ele prefere andar e voltar e ir para o lugar onde a gente está. Eu prefiro pular, porque eu tenho uma forma de agir mais rápida. E isso não é ser melhor de forma nenhuma, ao contrário, às vezes eu preciso aprender com ele a ser mais devagar. E às vezes ele aprende comigo a ser mais rápido. Então nós temos características em algum nível
opostas e a gente pode aprender com o outro a riqueza de ser diferente. Mas se eu não respeitar a forma dele ser, eu vou julgar, condenar, desrespeitar, diminuir, trazer uma coisa negativa, dizer que o outro não sabe, que o outro é inferior, porque a minha forma é melhor, é mais inteligente, é mais esperta. Então eu preciso respeitar a forma do outro compreender o mundo. Mesmo que a forma do outro seja mais complexa, que o outro enxergue de uma forma diferente. Às vezes ele prefere, aí a gente faz compras, eu pego as compras e coloco no murinho. Ele às vezes vai com as compras durante todo o percurso. É a forma que ele consegue enxergar, que ele sente que é mais prático do que botar tudo no chão e depois ter que pegar tudo de novo do chão. Então, é a forma do outro ser. Se eu consigo respeitar, eu cresço. Eu desenvolvo compaixão, bondade. Eu me elevo espiritualmente. Eu adquiro luz, nobreza divina. Se eu aprendo a olhar o outro, independente do que o outro acredite, e eu consigo respeitar, sem falar mal, sem fazer piadinha, sem julgar, eu vou crescer na minha vida. E quando eu faço isso, eu desperto luz em mim, automaticamente eu vou atrair uma vida com maior harmonia e com maior luz, com maior paz, com mais organização, com menos conflito e com mais clareza, porque quanto mais eu me enobreço, mais eu entro no meu centro, e quanto mais eu me mantenho no meu centro, as minhas emoções vão ficando mais harmônicas e a minha mente mais clara. Então toda a minha vida vai se equilibrando. Olha como é uma cascata de coisas positivas. Da mesma forma que existe cascata de coisas negativas, existe uma cascata de coisas positivas. Então o respeito, ele gera conexão de confiança entre as pessoas. Um casal que não se respeita está se separando, né? Pouquinho a pouquinho. E um casal que se respeita todos os dias está se conectando mais e mais, de pouquinho a pouquinho ou de pocão em pocão. Treine o respeito com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, seu relacionamento. Treine. Treine o mais profundo respeito na sua voz, no seu olhar. Sabe aquele olhar assim? Então, treine na sua expressão facial. Treine respeito na sua expressão facial, no seu olhar. Treine respeito na sua voz, no seu tom e nas suas palavras. Treine respeito na sua escuta. Sabe quando o outro quer te falar alguma coisa que você, você fala sempre a mesma coisa, eu tô saco cheio de te ouvir. Treine respeito na escuta. Treine respeito nos seus movimentos, sabe? Movimento assim que... Não treine respeito nos seus movimentos. Treine respeito nas suas ações. Treine respeito nas suas intenções. E seja o respeito. Porque quando a gente se transforma em nada fere, nada move, nada me tira, quando eu me transformo em. Então, se eu me transformo em amor, se eu sou o próprio amor, nada vai me tirar desamor, porque eu me transformei em amor. Se eu me transformo em luz, se eu me transformo, eu sou um sol, e eu produzo a minha própria luz, e eu sou um sol. Nada que o outro falar vai apagar o sol, porque eu sou esse sol. Eu não estou brilhando por causa de alguma coisa, eu sou essa coisa. Me transformei em. Então nada me
me tira dessa consciência. Se eu me transformo em paz, se eu sou a paz, nada me impacienta, nada me tira do sério, nada vai me causar raiva ou qualquer tipo de sentimento de agressão, porque eu me transformei na paz. Então, se eu sou respeito e eu refiz o meu peito, e eu me transformei nessa pessoa que sabe apreciar o outro, que sabe se importar com o outro e consigo, porque para eu respeitar o outro, eu preciso aprender a me respeitar. Então, quando eu me transformo em respeito, eu já sou o respeito. Então, eu sou comigo, eu sou com uma planta, com um animal, com uma comida, com as coisas físicas, com as pessoas, com a espiritualidade. Quando eu me transformo em respeito, eu respeito tudo. Eu não falo mal da religião de ninguém, nem em quem vota em PT, em Bolsonaro, em... Não, eu respeito as opiniões diferentes. Eu não preciso colocar a minha opinião se ela vai gerar conflito. Eu não preciso disso. Isso é desrespeito. Eu vou colocar a minha opinião se ela for crescer. Mas se ela for apenas gerar conflito, para que eu vou colocar a minha opinião? Então, respeitar com nobreza é criar respeito. O que eu vou falar vai criar respeito ou desrespeito? O que eu vou falar vai criar intriga ou paz? O que eu vou falar vai gerar união ou desunião? Então, eu não vou falar da religião do outro, nem do time de futebol e nem da escolha política. Eu não vou falar se uma pessoa tem cheio de dread na cabeça e rasta. Eu não vou falar se o outro tem um monte de tatuagem ou se o outro faz isso ou aquilo, porque o outro é livre para escolher o que o outro quer viver. Eu não vou falar porque eu não sou superior ao outro. É só Deus que tem a verdade. Nós estamos todos aprendendo. E quando a gente fala do outro, a gente está se colocando superior. Olha, eu sou tão bom que eu posso falar do outro. Cadê os meus defeitos? Sabe quando a gente joga pedra na janela do outro, tendo o nosso telhado de vidro? Eu sempre ouvi isso. Se você tem um telhado de vidro, não jogue pedra no vizinho. Porque você está dizendo que, olha, você vai receber a mesma coisa e o seu telhado vai quebrar. Então, nós todos temos muita coisa para fazer dentro de nós, não precisamos ficar olhando e julgando o outro. A gente pode olhar para dentro da gente e aprender a respeitar o nosso corpo. Respeitar o nosso corpo e comer aquilo que faz bem para ele. Olha como isso vai longe, o respeito. É escutar músicas que fazem bem às nossas células. Olha como vai longe o respeito. É olhar para a gente e nunca falar mal da gente para a gente. Olha como vai longe o respeito. Respeitar a gente é honrar a nossa existência, a nossa experiência de vida. É entender que nós somos um grande tesouro, uma joia preciosa, assim como o outro. Respeitar o outro é entender que o outro é uma joia e que ele tem direito de brilhar como ele quer brilhar. Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês hoje. Gratidão pelo carinho, pela presença de vocês.